Jesus. Perdão, Deus de amor, perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Já os meus pecados lamento com dor, meus enormes crimes perdoai, Senhor. Perdão, meu Jesus, perdão, Deus de amor, perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sempre convosco. Bem, meus irmãos, este vídeo é para vocês, os nossos paroquianos, da paróquia São Luís Orione. É o nosso segundo vídeo falando da quaresma e hoje nós vamos falar, para falarmos da oração, daquela dimensão da oração. Meus irmãos, na quaresma, meus irmãos, eu intensifico a minha oração. De bom tom, é bom para mim, para a minha espiritualidade, que eu acorde mais cedo para rezar. Quem dera, meu Deus, se a gente rezasse o livro do Saltério, o livro dos Salmos, não é? Rezasse 2 salmos por dia. Se eu rezo um terço, eu começo a rezar 2. Se eu rezo 2, eu rezo 3 ou 4. Não é? Eu intensifico a minha oração. Para quê, meus irmãos? Por quê? E qual o sentido disso? Qual o sentido da oração? A oração, meus irmãos, é para me colocar diante de Deus e para que eu entenda que eu sou de Deus. A oração, meus irmãos, é para que eu escute Deus. Por isso eu me esforço muito, porque na oração a gente aprende que a gente fala com Deus, até que Deus nos escute. Não, o Papa Bento XVI disse tão bonito isso: a oração não é um momento em que eu falo, até Deus me escutar. Não, é um momento em que eu calo, que eu silencio, até que eu escute Deus. E escutando Deus, eu me coloque nos braços de Deus. Esse é o efeito verdadeiro da oração, meus irmãos. Na oração, meus irmãos, eu aprendo a esperar por Deus, a esperar o tempo de Deus. Por isso me coloco nas mãos deles. Na oração eu aprendo a viver os mistérios tão grandes que existem na minha vida, meus irmãos. Tantas perguntas que eu tenho que ninguém vai me ajudar a responder, nem ciência, nem pessoas inteligentes, até porque a maioria das minhas perguntas, das nossas perguntas, meus irmãos, não tem respostas. Por isso, a oração se torna mística. O místico é aquele que vai profundo e se coloca nos braços de Deus. E na quaresma, meus irmãos, esse é o tempo propício, é o tempo favorável para que eu aprenda isso. Na oração, claro que na oração eu tenho o momento de pedir a Deus. Todo mundo tem que pedir na oração, meus irmãos. Viu? Pelo amor de Deus, porque nós somos os pobres de Deus. Na oração eu descubro que por mais rico que eu seja materialmente, eu sou pobre. Eu preciso de Deus. Então eu peço que Ele me ampare, peço que Ele esteja comigo. Peço o Salmo 22, o Salmo do pastor. Que lindo, meus irmãos, o Salmo do pastor. O Senhor é o meu pastor e não me falta. Ele está sempre comigo. Esse é o efeito da oração. Por isso que eu peço: Senhor, não me falte. Senhor, que eu seja teu de verdade, que eu me coloque nos teus braços, mesmo, inclusive, principalmente, neste momento difícil que eu estou passando. Eu sou teu, meu Senhor, me ampara. Aí eu começo a rezar bem, meus irmãos. E quem começa a entrar nesse mistério da oração, não quer mais parar de rezar, viu? Aí vira cristão de verdade. Porque o cristão, o que é que faz um cristão de verdade? É rezar.
Viu? A essência do cristão é a oração. É se colocar em oração, é rezar. E quanto mais eu rezo, mais eu quero rezar. Porque eu estou com Deus. E quem é que não quer estar com Deus? Eu não quero sair de perto dele. E isso, meus irmãos, eu vou descobrindo pouco a pouco. Tem momentos na oração também, tá? A oração, meus irmãos, também o principal da oração é isso. Eu chegar no nível que eu e Deus, eu me sinto um com Deus. Mas isso tem etapas, tá bom? A gente aprende isso com Santa Teresa d'Ávila, no Castelo Interior, tá certo? A gente aprende muito com São João da Cruz. A oração tem etapas. Mesmo que seja meia hora, uma hora, ela tem etapas. Primeira coisa da oração é o silêncio, tá certo? O silêncio interior, porque é bom que tenha o exterior, sabe? Porque o exterior me atrapalha. Mas é para que eu chegue no silêncio interior. Esse é o primeiro momento. Chegando no silêncio, meus irmãos, eu vou aprendendo a me reconhecer. Eu sinto os meus órgãos, viu? Meus irmãos, no silêncio e na oração, a gente descobre até doenças, até dores no corpo, que a gente, no correr do dia a dia, na eletricidade do dia a dia, no corre-corre, a gente está doente e não sabe. Na oração eu descubro isso, meus irmãos. Eu sinto até os meus órgãos, viu? Por isso, meus irmãos, peçamos a Deus o dom da oração, o dom de nos colocar diante dele. Por isso eu comecei com essa música, tá? Eu tenho um dos primeiros momentos de oração. Um outro momento que deve existir é o momento de perdão, tá certo? Na oração eu sempre peço perdão, tá? Porque eu sempre sou pecador diante de Deus. Eu não sou pecador como um pagão, não é isso. Eu sou pecador porque sou frágil, tá certo? Eu sou pecador porque estou neste mundo de concupiscência, tá certo? Eu sou pecador porque vivo nessa sociedade pecaminosa. Então eu peço a Deus que essa sociedade não me toque, não me torne uma pessoa má. Meus irmãos, tudo isso eu aprendo na oração. Então intensifiquemos a nossa oração. Sabe, na oração eu não posso rezar sem a Sagrada Escritura, viu? Leia o livro do Êxodo. Leia o livro do Deuteronômio na Quaresma, pelo amor de Deus. Leia o livro do profeta Abacuque, tá certo? E leia os Salmos. Tudo isso me ajuda a rezar, tá bom? Me ajuda a entrar em contato com o meu Senhor. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Abençoe a nossa paróquia. Abençoe os nossos filhos paroquianos. Abençoe as nossas famílias e nos ensine a rezar. Rezando, a gente aprende tudo. A gente aprende a amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.